Oi pessoal, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma condição muito comum que é popularmente conhecida como desmaio, né? Sempre que a gente tem um desmaio ou um apagão, a gente tem que caracterizar muito bem esse episódio para a gente diferenciar, por exemplo, de uma crise epilética, de uma crise convulsiva, né? E o que seria esse desmaio, esse apagão? A causa mais comum do desmaio é uma condição que a gente chama de síncope. O que é a síncope? É uma perda transitória de consciência causada por uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, né? A síncope, ela é um episódio de curta duração, são alguns segundos, em que o paciente tem a perda de consciência e a perda de tônus postural, então ele cai, e rapidamente ele recupera completamente a consciência. Depois do episódio, ele pode ficar assim, se sentir um pouco cansado, mas recupera completamente a consciência. E na síncope, a gente sempre observa uma queda, uma diminuição abrupta da pressão arterial. Então, quando a gente mede a pressão do paciente que teve síncope, a pressão ela vai estar baixa. Quais são os sinais de alerta para um desmaio? Se após o episódio o paciente demora muito tempo para se recuperar, é um sinal de alerta. Se o paciente tem alguma alteração neurológica depois do desmaio, então que tipo de alteração? Por exemplo, se ele fica com um lado do corpo paralisado, ou então se ele tem abalos musculares, né? Se ele tem perda de urina, também é algo que chama atenção e que necessita de um atendimento médico, né? Se é um paciente idoso que tem várias outras doenças, também é algo que é um sinal de alerta, né? Do porquê que o paciente está tendo esses desmaios. E se o paciente está com alguma infecção, porque isso pode ser um sinal de que está mais grave a infecção, né? O paciente está provavelmente, talvez, apresentando uma pressão muito baixa, hipotensão, podendo até entrar num quadro de choque, que a gente fala. Então, é importante procurar atendimento médico nessas situações. E o que nós podemos fazer para evitar o desmaio? É muito importante a gente se manter bem hidratado, porque a desidratação faz com que diminua a quantidade de sangue, o nosso volume de sangue e diminua também a nossa pressão. Então, é importante que a gente se mantenha bem hidratado. Se alimentar bem, porque ficar muito tempo sem comer também pode desencadear uma hipoglicemia, que pode ser também um fator relacionado com os desmaios, né? A pessoa consegue perceber que vai ter um desmaio? Ela consegue saber que vai ter a síncope? Geralmente sim, porque geralmente antes da síncope, que é a perda de consciência propriamente dita, o paciente ele tem sintomas que a gente chama de pré-síncope. E quais são esses sintomas? Que são sintomas de sensação de desmaio, né, que eles também costumam referir. Então o paciente ele refere uma tontura, um escurecimento visual, às vezes chama dessa sensação de desmaio, sensação de cabeça vazia, sensação de pressão baixa. Tudo isso pode fazer com que o paciente perceba e consiga até de repente sentar, deitar, para evitar ter o episódio realmente de perda da consciência e queda. Então é possível o paciente ter essa sensação e tentar evitar, por exemplo, deitando, né, ou então sentando. Durante o episódio, como que estava esse paciente? Ele estava pálido, com sudorese? Ele teve algum abalo muscular? Teve uso de alguma substância, de drogas, de álcool? Esse paciente, ele tem algum antecedente médico? Ele tem pressão alta e usa remédios para pressão? Ele tem diabetes? Ele tem alguma alteração no coração, no pulmão? Como que o paciente ficou depois do episódio? Ele rapidamente recuperou a consciência? É o que a gente chama tipo de desliga-liga? Isso é mais sugestivo de síncope. Ou ele ficou confuso, sonolento, desorientado, demorou para entender onde estava. Isso já é um sinal de alerta
e chama atenção, por exemplo, que pode ser uma crise. O paciente, depois do episódio, mordeu a língua, fez xixi na roupa. Isso também é algo que fala contra a síncope e fala a favor de crise. Quando a gente está avaliando o paciente com desmaio, a gente tem que detalhar bem a história e entender como é que aconteceu esse desmaio. O paciente estava em pé, ele estava sentado ou ele estava deitado, ele tinha feito algum exercício ou não, ele tinha se alimentado ou não, né? São fatores importantes para a gente avaliar. Estava num lugar quente, muito cheio, tinha se alimentado ou não, estava sob estresse, estava, por exemplo, foi logo depois de ir no banheiro, logo depois de vomitar, ou sentiu alguma dor muito forte. E por que acontece a síncope, né? Por que acontece esse episódio de desmaio, né? As causas mais comuns são um tipo de reflexo que chama reflexo vasovagal, que faz com que aconteça essa queda abrupta da pressão, e as condições que favorecem a ativação desse reflexo eu vou comentar mais para frente. E também, por exemplo, a hipotensão postural, que é quando a pessoa está deitada e levanta rapidamente, também pode acontecer uma queda abrupta da pressão e dar esse apagão, esse desmaio.